Estudo para concursos, Lei 866 para o INSS. Na verdade, eu não tenho certeza nesse momento. Eu estou agora meio confuso se a Lei 866 cai para o INSS, né? Mas vamos estudá-la, porque ela cai em vários outros concursos administrativos. Mesmo que ela esteja desatualizada agora, porque tem a nova lei de nova lei. Questões sobre direito administrativo e extinção de contratos. Saca só. A primeira questão é: em razão da supremacia do interesse público, é permitido que a administração pública rescinda unilateralmente contrato administrativo por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, ficando isenta de reparar o contratado por eventos eventuais prejuízos regularmente comprovados. Daí, isso aqui está errado pelo... Se normalmente as pessoas pensariam que a primeira aqui está meio errada, né? Mas não, está certa. A primeira parte está certa. Por razão de supremacia, interesse público, a administração tem prerrogativas perfeitas para rescindir contrato unilateralmente. Mas ela não pode fazer isso sem reparar o contratado. Segunda questão. Uma empresa construtora é contratada, julgue, contratada mediante regular processo licitatório pela administração pública para construir uma edificação, ou seja, uma contratação de obras. Recebeu ordem de serviço para iniciar no local a instalação de canteiro de obras em 15 dias, conforme previsto no edital de licitação. Entretanto, fim do prazo estipulado e a empresa não havia iniciado a execução das atividades no local, sob as alegações de que a fiscalização não havia providenciado as ligações provisórias de água e energia elétrica, nem havia analisado e aprovado o cronograma executivo detalhado dos serviços. Com relação, ou seja, ela tinha uma boa desculpa, uma boa razão para não começar as obras. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente de acordo com as normas. Sendo a situação dada, o atraso por início da obra caracteriza-se como injustificado, está escrito aqui, caracterizar-se como justificado. Tal fato, de ponto de vista legal, será considerado motivo suficiente para a rescisão de contrato pertinente. Isso está errado. Se mesmo que fosse injustificado, com um prazo de que apenas 15 dias do início da obra, não daria para fazer, fazer uma contratação, uma rescisão e uma rescisão lateral imediata, certo? Pelo menos eu acho. Vamos ver. Isso está errado. Eu errei. Parece que dava sim. Dava para, do ponto de vista legal, claro, se fosse injustificado, ela poderia ter motivo suficiente para a rescisão de contrato pertinente. Interessante que o prazo é só de 15 dias, né? Próximo ponto. Rescisão contratual. Isso que eu acho que acabei esquecendo, né? Essas questões que eu estou lendo aqui são sobre extinções de contratos. Conclusão, anulação, rescisão. Tudo do artigo 8, 58, 59, 77, 80 da Lei 866. A rescisão contratual máxima, que é amigável, isto é, acordada entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada de autoridade competente. Isso está certo. Próxima questão. Para a construção de um prédio público foi contratada uma empresa pelo regime de outra de obras. Durante a execução do contrato, a fiscalização determinou a mudança de especificação do piso de vinílico para porcelanato, ou seja, alguma coisa a administração demandou uma mudança de material que poderia, claro, aumentar o preço. Eu não sei o que é vinílico e não sei o que é porcelanato. Mas provavelmente porcelanato seja porcelana, né? Seja mais caro. Além disso, a administração atrasou o pagamento em 60 dias. Atrasão de pagamento de 60 dias, né? Período após o qual a empresa contratada decidiu unilateralmente paralisar a obra até a regularização dos pagamentos. Por volta dos recursos para concluir a obra, a administração decidiu pela rescisão contratual. Por falta de recursos, acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir à luz da lei pela nela mencionada. Daí, com certeza, esse enunciado tinha vários pontos. E os principais é tipo mudança unilateral de trecos, de mudança unilateral de algumas coisas do contrato. Ela pode fazer isso, mas é claro que ela tem dinheiro para pagar. E os trecos de pausa da empresa. A empresa pode pausar sim, mas só que o prazo que está escrito aqui de falta de pagamento não é 60 dias. Pelo que eu lembro, é 90 dias. E também rescisão contratual unilateral. A administração sim pode pedir fazer uma rescisão contratual,
Mas aqui eles estão usando a contemporação de falta de recursos. E aí, falta de recursos? Acho que dá certo, sim. Bom, a contratada atuou de forma legalmente correta ao paralisar unilateralmente a obra até a regularização dos débitos, pois ela tem o direito de fazê-lo quando o atraso de pagamento é superior a 60 dias. Isso está errado por causa do prazo. Vamos ver, ter certeza aqui. O prazo é 90 dias e não 60 dias. Questão. Determinada empresa foi contratada pela administração pública para construir um prédio. Durante a construção, houve atrasos de cronograma para os quais a empresa apresentou os seguintes justificativos. Daí, né, justificativos. Alteração de projeto proposto pela fiscalização, dias de chuva durante a fase de terraplenagem e fundações, que tem que ser feitas, né, para construir um prédio, e atividades críticas de obra e dificuldades de obtenção de mão de obra qualificada na região. Várias coisas que dificultaram o começo e teve atraso, certo? No que se refere a essa situação hipotética, julgue. Se a contratada observar os custos oriundos, absorver os custos oriundos da dilação do prazo de execução, não haverá penalidades, ainda que as justificativas não sejam aceitas pela fiscalização. Isso está errado. Por que isso está errado? É por causa que o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a uma multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Entende? Ou seja, se a administração não concordar com as justificativas que ela deu aqui, que foram apresentadas pela contratada, ou sabe, tipo, por não considerar elas plausíveis, ela poderia aplicar essa penalidades, né, no caso multas, e possível inclusive ainda que rescinda o contrato literalmente. No mais, não há na Lei 866 essa possibilidade de a contratada absorver os custos oriundos da dilação do processo do prazo em troca de isenção de penalidades. Não existe esse tipo, a hipótese que estava escrita no enunciado não existe, entende? Próxima questão. Acerca de atos de contratação administrativos, julgue. Uhum. Na comprovada execução de contrato administrativo, em razão da ocorrência de caso fortuito, é motivo de rescisão contratual por ato unilateral e escrito da administração. O que falou aqui mesmo? Comprovado em execução do contrato, que falou várias vezes nos trequinhos nas questões anteriores, em razão de ocorrência de caso fortuito. E motivo é motivo de rescisão. Caso fortuito, coisa que não tinha como prever, certo? É motivo de rescisão de contratual por ato unilateral e escrito pela administração. Caso fortuito. Caso fortuito. Agora o problema. Se eu estou julgando o caso fortuito, o termo caso fortuito, certamente isso aqui está errado. Mas se eu estiver julgando certo, isso aqui está certo. Falei errado. Vamos lá, colocando errado. Erramos. Isso aqui está certo. Por caso fortuito. Por caso fortuito. A rescisão pode ocorrer de quatro maneiras: uma unilateral, uma bilateral, que é amigável, as duas partes concordam, uma judicial, que é quando quando a administração não está pagando contratada e ela pede a rescisão do contrato por atividade judicial, e de pleno direito, que eu não sei o que é. Daí, amigável, como o nome já denuncia, é quando a administração atende ao pleito contratada para a rescisão de avença. Ela pediu e a contratada ação. A judicial dá-se comumente quando infrutífera a rescisão amigável e é de pleno direito e ocorre quando, por exemplo, a empresa morre. E a questão, no entanto, trata-se de rescisão unilateral, que pode ser por culpa ou sem culpa, quando a empresa deixar de executar o contrato. A rescisão é por inexecução com culpa. A rescisão é por inexecução com culpa, já se há algum imprevisto ou uma situação não esperada pelas partes, a rescisão é unilateral, mas por inexecução sem culpa. Basicamente, o teco aqui existem o ato unilateral de rescisão, mas ele não é necessário ter culpa dele. Ou seja, mesmo que for o caso fortuito aqui, ou seja, que não tinha culpa, ainda pode, a administração tem a prerrogativa para rescindir o contrato unilateralmente. Claro, o motivo tem que ser pela inexecução. Os caras não estão fazendo o trabalho deles. Então, na questão, houve caso fortuito, evento futuro imprevisível das partes. Portanto, é um caso de rescisão unilateral sem culpa e deve ser devidamente formalizado, basicamente. Aprendemos que não é necessário culpa, casos fortuitos, com casos fortuitos,
podem ser meramente motivos para rescindir o contrato. Próxima questão, de novo sobre a rescisão. A rescisão de contrato administrativo por ato unilateral do contratado motivado por culpa exclusiva da administração. Isso aqui falou que é motivo por culpa da própria administração. E é ato unilateral também. Não é possível, está escrito aqui. Isso está certo. Restando ao contratado a buscar o acordo com a administração ou recorrer à justiça. Isso está certo, né? Falou o Secos agora há pouco na questão anterior, que pode ser amigável, pode ser pela justiça, né? Mas eu acho que isso aqui pode estar errado, porque o recorrer à justiça é só quando a administração não está, na verdade, agora que eu li de novo, né? Culpa exclusiva da administração, ou seja, pode-se dizer que ela não estava pagando. Acho que isso pode ser considerado culpa exclusiva, então daria certo usar a recorrer à justiça. Isso está certo. Acertamos. Próxima questão, julgue. Está sujeita à nulidade a celebração de contrato com a administração pública que desrespeite a ordem da classificação dos propostas. Isso está certo. A administração pública é obrigada a seguir a ordem de classificação de propostas, tá? Ou que inclua terceiros estranhos ao procedimento licitatório. Isso também causa nulidade. Na verdade, o problema dessa questão é que talvez essa coisa de anulação, as prerrogativas de anulação não esteja escrito aqui. Mas com certeza isso aí que dá problema. Vamos pensar. Contrato é contra a lei não seguir a classificação. Eles podem fazer um processo judicial contra a administração que não seguiram com a administração, como se for, que nem quando a pessoa é nomeada, mas a outra pessoa é contratada. Terceiro, e os terceiros estranhos não podem entrar no processo licitatório, né? Bom, vamos colocar que está certo isso aqui. E acertamos, né? Próxima questão. Com base no treco, acompanha a execução contratual. Com essa coisa de execução contratual, eles perguntam sobre conclusões, certo? Em caso de inadimplência de contratação em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. O que significa inadimplência? Significa normalmente é contra, ou seja, provavelmente significa inadimplência, não da contratado em relação aos cargos trabalhistas, ou seja, o contratado não estava pagando, ele estava fazendo coisas contra o quê? Encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ou seja, ele estava com o nome sujo, não estava pagando as coisas, seus trabalhos, seus trecos trabalhistas, fiscais e comerciais. Daí o que acontece? A responsabilidade por seu pagamento será automaticamente transferida à administração e poderá onerar o objeto do contrato. Isso está errado. Isso está errado. Não é automaticamente transferida. Daí tá errado e acertamos, mas vamos ver mais um pouco disso aqui. Parece que essa coisa de inadimplência está no parágrafo 71, no artigo 71, parágrafo 1. Os contratados responsáveis pelos encargos trabalhistas, providenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, obviamente. Ela é paga pela administração para pagar essas coisas. A inadimplência do contrato com referência aos encargos trabalhistas, que falou agora há pouco, tá. Daí o que que fala? A administração pública há responsabilidade por seu pagamento. Não transfere, isso aqui está escrito. Não transfere, não transfere a administração pública a responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso de obras e edificações, inclusive presente o registro de imóveis. Próxima questão. Situação hipotética e depois uma assertiva, para julgar de certo e errado. Determinado órgão público contratou uma prestadora de serviço para executar uma atividade de edifício, de novo uma de obras. Durante a execução do contrato, o órgão atrasou por 100 dias. 100 dias é um prazo de... Deixa eu terminar de ler, né? Durante a execução do contrato, o órgão atrasou por 100 dias o pagamento dos serviços executados, não houve culpa da contratada. O que isso quer dizer? 100 dias passou do tempo do tempo de prerrogativa e então a contratada pode parar o objeto do contrato, a execução do contrato, até a regularização do débito. Vamos ver a assertiva agora. Nessa situação, o atraso poderá ensejar a rescisão do contrato. Rescisão do contrato, devendo ser contratada, seja ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. Isso está certo, mas não totalmente é certo. Claro que pode ser ensejar a rescisão do contrato, mas tem que ser por via judicial e tem que ser por via judicial. E a contratada teria que ressarcir os prejuízos. Então, isso aqui está certo ou está errado? Não está completo, então vamos dizer que está errado. E acabou que não certo, né?
Próxima questão. Na hipótese de nulidade de contrato entre a unidade e determinada a empresa, a despesa sem cobertura contratual deverá ser reconhecida pela União como a obrigação de indenizar a contratada pelo que está houver executado até a data em que a nulidade do contrato for declarada e por outro prejuízos regularmente comprovados sem prejuízo de apuração da responsabilidade de quem dar causa à nulidade. Isso está certo. Bonitinho. Próxima questão, a nulidade de contrato administrativo por ausência prévia de licitação gera, ou seja, foi a nulidade por causa que o processo de licitação não foi feito corretamente. A ausência prévia. Para o contratado de boa-fé, direito, indenização e pelos serviços por ele. Certo ou errado? Nem lembro que eu li. Certo. Deu certo. Próxima questão. Uma vez realizada a licitação para a contratação de serviços, ainda que ocorra alguma ilegalidade durante o procedimento licitatório, uma ilegalidade, isso cria nulidade. A administração não será obrigada a anular o contrato, ela é obrigada, isso está errado. Opa, falou alguma coisa aqui que deu certo, deixa eu ver. Uma vez realizada a licitação para a contratação dos serviços, ainda que ocorra alguma ilegalidade durante o procedimento licitatório, a administração não será obrigada a anular o contrato se a decisão não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Não será obrigada a anular, então ela não precisa anular quando não tem, ou seja, na verdade a ilegalidade não teve nenhum problema. Então, voltando, questão. Determinada entidade pública realizou a licitação para a contratação de serviços de limpeza e conservação predial. Ou seja, nesse aqui é o contrato de serviços. Durante a execução do contrato, o dono da empresa contratada ofereceu ao fiscal o quê? O dono da empresa contratada ofereceu ao fiscal, responsável pela contratação, ou seja, o cara está tentando fazer uma contrabando aqui? Não. Pagar um pagamento ilegal? Esqueci a palavra. Responsável pelo contratado, pagamento de 10% sobre o valor mensal dos serviços para que o servidor não anotasse as falhas ocorridas na prestação de serviços. O fiscal aceitou a oferta e durante a execução do contrato atestou a adimplemento de diversos serviços não executados ou executados irregularmente. Entretanto, antes da efetivação do pagamento prometido pelo empresário ao servidor, a autoridade superior do órgão descobriu a irregularidade. Ou seja, o chefinho descobriu que os caras estavam ferrando com tudo. Com base nessa situação, a hipotética julgue. Em razão do inadimplemento das obrigações contratuais pela empresa contratada, a administração pública poderá ser unilateralmente rescindir o contrato e aplicar à empresa contratada a penalidade de multa prevista no edital. Eu não entendi o que eu li. Em razão do inadimplemento, ou seja, que os caras estão fazendo tudo errado, das obrigações contratuais pela empresa contratada, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais pela empresa contratada, a administração pública poderá unilateralmente rescindir o contrato e aplicar à empresa contratada a penalidade de multa prevista no edital. Isso está certo. A administração pode fazer isso contra essa empresa loucona que estava querer fazer um prédio de merda. Certo? Certo. Próxima questão. Uma empresa prestadora de serviços terceirizadas de mão de obra para a administração pública fechará os portais por problemas de caixa. Eles afetarão milhares de empregados. Uou. Tá, 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 tá. Órgãos, governo, entre ministérios, agências, conforme a denúncia veiculada em jornal de grande circulação, publicidade, empregados da empresa, lotados em vários órgãos da administração direta e indireta, não receberam o salário no mês passado. Com base nas informações acima, julgue o item. A falência de empresa prestadora de serviços de terceirização constitui motivo para uma rescisão de contrato por ato unilateral e escrito, eu não sei o que significa escrito, da administração pública. Isso está certo. Falência é razão, sim, certo. E certo, próxima questão.
determinado órgão da administração indireta celebrou o contrato administrativo cujo objeto era, significa que ele tem que fazer isso. O quê? Fornecimento de serviço terceirizado de mão de obra para limpeza, contrato de serviços, né? Considerando sua situação hipotética, julgue o item a seguir. Tá. Conforme entendimento recente do Tribunal de Ressentimentos Doutrinação, a administração pública poderá ser responsabilizada subsidiariamente pelos encargos trabalhistas apenas quando evidenciada sua conduta dolosa na atividade de fiscalização. Uma conduta dolosa, intenção. Volta aqui, a administração pública poderá ser responsabilizada subsidiariamente, ou seja, dupla responsabilização. Tá. Pelos encargos trabalhistas, apenas quando evidenciada sua conduta dolosa na atividade de fiscalização do contratual, especialmente no tocante ao recolhimento dos referidos encargos pelo contrato. Ou seja, está falando que a administração tinha que ficar fiscalizando a contratada para que ela ficasse pagando as coisas, os encargos trabalhistas. Mas, pelo que eu li lá no artigo 77, não tinha isso não. Talvez tenha algum outro parágrafo. Eu vou falar que está errado isso aqui. Ela não é obrigada a fazer isso não. Deixa eu ver. Parece que acertamos. Está errado isso aqui. Mas por quê? Está errado por causa do inciso 5 do 3 dessa súmula aqui, que diz: a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei, que ou seja, de pagar o contrato das pessoas, né? Obviamente, senão elas estão ferradas, vão se ferrar, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, a aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Tem dupla tequinho, interessante. Eu errei a razão que estava errada. A rescisão unilateral, próximo de julgar, a rescisão unilateral do contrato poderá decorrer tanto por inadimplência do contrato quanto do contratado quanto por interesse público, exigindo-se em ambos os casos da administração justa motivação para a rescisão. Justa motivação para a rescisão. Isso está errado. E está certo. Próxima questão. Determinado órgão da administração indireta celebrou o contrato administrativo cujo objeto era o fornecimento de serviços terceirizados de mão de obra para limpeza e conservação de seu edifício. 7. Considerando a situação, julgue. Conforme é expresso na Lei 866, caso haja uma inadimplência, ou seja, os caras não fizeram as suas coisas que eles deviam fazer, de contratado em relação ao encargo trabalhista, a responsabilidade pelo pagamento desse encargo não será transferida à administração. Né? A gente acabou de ler isso, está certo, não é transferível. Próxima questão. O inadimplemento do contrato administrativo por culpa da administração pública gera a obrigação de indenizar o contrato por todos os prejuízos suportados, acrescidos de juros e correção monetária. O inadimplemento do contrato administrativo por culpa da administração pública gera a obrigação de indenizar o contratado por todos os prejuízos suportados. E isso está falando inadimplência de quem? Culpa da administração, ou seja, quando ela estava falando, é aquela coisa de, a gente já viu várias questões, que ela não estava pagando, né? É a culpa da administração. Gera o quê? Uma obrigação de indenizar. Indenizar a quem? O contratado. Isso está certo daqui. Por todos os prejuízos suportados, acrescidos de juros e correção monetária. Acho que isso está certo, é mais que justo. Vamos ver. Isso está certo. E assim termina as questõezinhas. Devia ler a reformulação? Não, não vou ler não. Tchauzinho! Na verdade, essas questões aqui que eu li só tem até 2019. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu ver atualizações, parece que tem 26 questões extras disso aqui. Mais 26 questões. Só deu 26 minutos? Vamos fazer mais questões. A ação unilateral do contrato administrativo pela administração em razão de interesse público não afasta o direito do contratado ser ressarcido dos eventuais prejuízos oriundos da extinção do vínculo. Certo. Próxima questão. Se após a assinatura do contrato for verificado que a modalidade licitatória realizada era incompatível com o valor do objeto contratado, violando-se disposições de legislação, a entidade licitante deve declarar a nulidade da licitação. Violando o quê? Disposições de legislação, nulidade, tá. O que, contudo, não induzirá a nulidade do contrato firmado, caso sua execução já tenha sido iniciada. E isso, se a execução já tinha sido iniciada, ela tem que se indenizar, mas acho que cria, assim, uma nulidade, então isso está errado. E a resposta é com base no artigo 49 da Lei de Nulidade de Licitação, que necessária induz a nulidade do contrato. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo Entendeu? Não entendi, não.
Próxima questão. Concluída a fase licitatória, a seleção de melhor proposta para a administração tem... Agora isso aqui é uma questão de outro tema. Poder de fiscalização. Ou seja, acabou as questões, tá? Tchauzinho. Extensão de contratos, interessante. Parece que não acabou as questões minhas, não. Dá pra achar mais questões. Extensão de contratos. Voltei. Parece que tem questões aqui. Caso contratado atrase injustificadamente a execução de contrato, poderá ser aplicada a multa de mora. No entanto, a administração não poderá rescindir unilateralmente o contrato nem aplicar outras sanções. Isso está errado. Próxima questão. A declaração de nulidade do contrato administrativo tem efeito ex tunc, não desconstituindo os efeitos jurídicos por ele produzido. Isso está... Não desconstituindo os efeitos jurídicos por ele produzido. Isso está certo. Estava errado. Eu nem sei direito o que é ex tunc. Próximo. Constitui motivo para a rescisão de contrato o atraso superior a 90 dias dos pagamentos, isso está certo, ou de parcelas destes devidos pela administração, decorrentes de obras, serviços, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, assegurando o contrato. Essas coisas têm essas hipóteses, mas eu não sei se elas estão explicitadas na teco de extinção de contratos. Assegurando o contratado, constitui motivo para rescisão de contrato ou atraso superior. Não, foi já que não está escrito literal, então pode-se considerar que está certo. Salvo em caso de calamidade, segurado o contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Isso está certo. Próxima questão. A rescisão do contrato administrativo não autoriza a retenção de créditos pela administração para fazer frente a eventuais prejuízos, sendo dependente da providência da decisão judicial. Isso está certo. Está errado, né? Mas eu não vou procurar dessa vez porque está errado. Próxima questão. É verdade a administração rescindir um determinado contrato, motivando a rescisão com um ritmo lento da execução do contrato, que suscita apenas a aplicação de multas. E isso é engraçado, não tenho nem ideia. Eu disse que está errado. Parece que não pode... Esse tipo de motivo aqui de os carinhas estar executando de modo lento não é prerrogativa legal para rescindir o contrato unilateralmente pela administração. Interessante. E próximo, é admitida a rescisão consensual do contrato administrativo quando for conveniente para a administração. Isso está certo. Situação hipotética. Em uma empresa, após o procedimento licitatório, firmou com o Ministério do contrato cujo objeto era o transporte de água potável para municípios atingidos por estiagem severa. A empresa possui em seu quadro de pessoal um servidor público licenciado no referido ministério, ao qual coube a prestação de assessoria na execução do contrato. Assertiva nessa situação, de acordo com o STJ, fica caracterizada uma conduta idônea e inidônea da empresa pela quebra de confiança da administração. Estava escrito isso? A empresa possui em seu quadro de pessoal um servidor público licenciado do referido ministério. Ou seja, isso aqui é ilegal, não pode fazer isso não. Não pode ter um carinha. Ao qual coube a prestação de assessoria à execução do contrato. Ou seja, existe algum tipo de problema no procedimento licitatório aqui. Isso está certo. Nessa situação, pela STJ, caracterizando uma conduta inidônea pela empresa que quebra a confiança da administração. Isso está certo. Legal. Determinada município contratou sem procedimento licitatório e com comprovante da má-fé do contratado, um escritório de advocacia. Assertiva, de acordo com a STJ, o contrato é nulo, contudo, o ente público fica obrigado a pagar pelos serviços prestados. Contudo, o ente público é obrigado a pagar. É nulo e pagar. Já que volta para o passado, isso está errado, eu acho. Bom, está errado mesmo. Próxima e última questão. Caso o contrato administrativo para a construção de bem imóvel seja rescindido por culpa exclusiva da administração, quer dizer, da empresa contratada, ou seja, não tem aquela coisa de ela pedir rescisão, né? Então, não receberá pela parte executada. Isso está errado. Ela recebe pela parte executada. Mesmo que não tenha conseguido completar o treco.